Olá, seja muito bem-vindo ao Elas em Ação. Eu me chamo Alice Loures e, mais uma vez, é uma alegria ter a sua companhia aqui no programa. Aqui vamos informar sobre empreendedorismo, inclusão e inspiração que caminham juntos para transformar vidas. E no programa de hoje teremos cada informação incrível que pode ajudar você ou uma pessoa que você conhece. O Elas em Ação está começando agora. Olá, amiga e amigo de jornada, que bom mais um tempinho aqui com você. A matemática que os ricos conhecem e você também precisa conhecer. Existe uma conta que pode revelar em poucos segundos o nível da sua liberdade financeira. Se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo o seu dinheiro sustentaria a sua vida? Um ano? Alguns meses? Algumas semanas? Ou apenas alguns dias? Essa resposta não depende somente de quanto você recebe. Depende principalmente do que você faz com o dinheiro que passa pelas suas mãos. Existe uma matemática silenciosa que separa quem trabalha a vida inteira pelo dinheiro de quem aprende a colocar o dinheiro para trabalhar. E ela não começa com herança, sorte ou salário milionário. Começa com uma mudança na ordem das decisões. A maioria das pessoas recebe, paga as contas, realiza desejos e, se alguma coisa sobrar, investe. Quem constrói patrimônio faz diferente. Recebe, se paga em primeiro lugar para o seu eu do futuro e organiza a vida com o restante. Eu sou Adélia Glicério, a vovó das finanças, treinadora financeira, comportamental, sistêmica, escritora e palestrante. Minha missão é ensinar que a verdadeira prosperidade nasce da integração entre inteligência financeira, inteligência emocional e inteligência espiritual. Hoje, no programa Elas em Ação, vamos conhecer 3 princípios dessa matemática capaz de transformar a sua relação com o dinheiro. O primeiro princípio: pague-se em primeiro lugar para o seu eu do futuro. A matemática mais utilizada pelas pessoas é: renda menos despesas é igual ao que talvez sobre para investir. Mas a matemática de quem constrói o patrimônio é: renda menos investimentos é igual ao dinheiro disponível para organizar o mês. Quando você investe apenas no que sobra, quase nunca sobra, não é verdade? Sempre aparece uma compra, uma conta ou um desejo aparentemente urgente. Mas quando você separa uma parte assim que recebe, envia uma mensagem poderosa para si mesmo: o meu futuro também é uma prioridade. Não importa se você começa com 50, 100 ou 500 reais. O primeiro patrimônio que deve ser construído não é uma grande quantia. É o hábito de investir com constância. Segundo princípio: entenda a diferença entre semente e fruto. Imagine uma pessoa que recebe uma cesta de frutas. Ela pode consumir tudo imediatamente ou separar algumas sementes para plantar. Quem consome todos os frutos continuará dependendo de uma nova cesta. Mas quem preserva e planta parte das sementes poderá, com tempo e cuidado, construir um pomar. O salário é o fruto do seu trabalho. O investimento é a semente de seu patrimônio. Isso não significa investir de qualquer maneira. Antes de escolher um ativo, você precisa conhecer seu perfil de investidor, seus objetivos, os riscos, os custos e os prazos. Investir não é apostar, seguir modismo ou acreditar em promessas de enriquecimento rápido. Investir é plantar com conhecimento, consciência e visão de longo prazo. Terceiro princípio: não despreze os pequenos começos. No início, os rendimentos parecem pequenos. E é justamente nessa fase que muitas pessoas desistem. Elas olham para o patrimônio ainda modesto e pensam: isso nunca mudará a minha vida. Mas uma árvore também não oferece sombra no primeiro dia. Os primeiros anos são o período de criação das raízes. Você realiza aportes,
aprende, corrige comportamentos e desenvolve disciplina e constância. Talvez os resultados ainda não sejam visíveis, mas uma transformação profunda já está acontecendo. Não compare o seu primeiro capítulo com o patrimônio de pessoas que levaram décadas para construir. Compare-se com quem você era ontem e continue avançando. Esses foram apenas os 3 primeiros princípios. Ainda existem outros 4 que completam essa matemática da construção de patrimônio. Quer descobrir quais são? Assista ao conteúdo completo no YouTube, no canal do Instituto Adélia Glicério. Lá eu explico os 7 princípios e mostro como você pode começar a aplicá-los em sua vida. E lembre-se, riqueza não começa com o tamanho do seu salário. Começa com a decisão de transformar parte da renda de hoje na liberdade do seu amanhã. Nós nos encontramos no YouTube. A luz venceu! Na Acessibilidade em Foco, você vai descobrir quem realmente tem direito às vagas preferenciais de estacionamento e quais são as regras que muitos brasileiros ainda desconhecem. Vamos conferir? Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E hoje nós vamos tratar sobre o direito das vagas em estacionamentos públicos ou privados. As pessoas com deficiência, elas têm direito a essas vagas. E, inclusive, não só aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida, mas todos os tipos de deficiência. Ressalvando que, em casos de poucas vagas nas instituições, tanto públicas como privadas, porque existe uma percentagem, um percentual legal, tem estabelecimentos que não têm tantas vagas. Então, a preferência é daquele que tem maior redução de mobilidade. Exemplo, eu estava indo para uma clínica especializada com a minha filha com síndrome de Down. Ao chegar, só tinha uma vaga, de acordo com os parâmetros legais, e estava tudo certo, e aí chegou outra pessoa, um cadeirante. Então, a preferência, nesse caso, existindo apenas uma vaga, de acordo com os critérios, né, e requisitos legais, como ele tem menor mobilidade, né, uma redução da mobilidade, e sim a preferência é dele. Mas as pessoas com síndrome de Down, as pessoas que estão dentro do espectro do autismo também, e outros tipos de deficiência também têm esse direito. Não só aquelas pessoas, não somente a própria mobilidade reduzida, até porque existe sim aí uma certa mobilidade reduzida nas pessoas também com síndrome de Down, devido à hipotonia muscular. A criança muitas vezes é de colo, a mãe precisa ali sair, precisa às vezes levar a cadeirinha da criança, então também há sim uma mobilidade reduzida nas demais deficiências. E, doutora, como é que eu faço para conseguir, né, a minha documentação para poder estacionar? Porque lembrando que para você estacionar nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, você tem que estar de porte da documentação adequada, que é um documento que vale em todo o território nacional e com prazo de validade, exceto para os idosos. Para os idosos não há validade, a validade aí é vitalícia. Nos demais casos, demais deficiências, fique atento ao prazo de validade. E também eu faço a ressalva aqui que, por exemplo, os pais e os familiares só podem usar as vagas destinadas às pessoas com deficiência se estiverem com a pessoa com deficiência. Então, veja, se eu estou dirigindo sozinha, eu não posso usar o documento da minha filha, porque esse documento é intransferível, é um documento pessoal e intransferível. E se, por um acaso, houver o descumprimento, né, das regras, a infração é uma infração gravíssima, podendo aí ser removido o veículo, também ficar sujeito a multa e outras penalidades legais. Mas como é que eu faço, doutora, para conseguir? Você vai aí ao RBtrans aí do seu município, na Superintendência Municipal de Transportes, ou ao órgão de trânsito aí da sua cidade, de posse da documentação da criança, ou a sua, se for o caso, da sua documentação, identificação, comprovante de endereço, com laudo, do laudo médico em relação à deficiência. Eles vão lhe dar um formulário e você leva esse formulário para o médico
para um médico avaliar e assinar, e depois você volta. Alguns lugares, alguns municípios e estados tem recolhimento de taxa, em alguns outros é gratuito a documentação, e aí eles emitem a documentação na hora. Ressalvando também que há muitos municípios e estados que estão fazendo isso no formato digital, então você não precisa ir até a instituição. Só entra ali no site e eles vão fazendo o direcionamento. Então, é isso. Eu agradeço a sua audiência até aqui e aguardo vocês a semana que vem. Até lá! Prepara seu cafezinho, porque vem aí o Café com Cláudia. Um bate-papo leve, inspirador, com reflexões que fazem a diferença no seu dia a dia. Muito boa tarde, pessoal. Quando duas pessoas decidem construir uma vida juntas, será que isso significa deixar de ser quem elas são? Ou será que amar alguém deveria ser justamente o contrário? Ter liberdade para continuar sendo quem você é? Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a nossa conversa é sobre uma ideia que muita gente durante muito tempo foi ensinada de forma equivocada. Casar por amor não significa ter de abrir mão da sua própria identidade. Quando duas histórias se encontram, nasce um relacionamento. Mas isso não significa que uma história precise apagar a outra. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que amar é abrir mão de si, deixar os seus sonhos para depois, abandonar amizades, esconder opiniões, mudar a forma de se vestir, diminuir a própria voz para evitar conflitos, e tudo isso costuma acontecer de maneira muito silenciosa. Não porque alguém obrigou, mas porque aos poucos a pessoa passa a acreditar que precisa se adaptar o tempo todo para manter uma relação. E existe uma diferença enorme entre a adaptação e a anulação. Todo relacionamento exige diálogo, respeito, concessões, mas concessões precisam acontecer dos dois lados. Quando apenas uma pessoa abre mão de tudo, o relacionamento deixa de ser uma construção conjunta e passa a ser um lugar onde alguém vai desaparecendo pouco a pouco. Talvez você já tenha conhecido alguém que depois de algum tempo de casamento ouviu uma frase do tipo: "Nossa, você mudou, hein?" Mas muitas vezes a verdade é justamente o contrário. Ela mudou tanto para agradar o outro que deixou de reconhecer quem realmente ela era. Um casamento saudável não deveria ser uma prisão disfarçada de compromisso. Deveria ser um lugar seguro para que cada pessoa pudesse continuar crescendo. E quando apenas um dos dois pode estudar, trabalhar, encontrar amigos, descansar ou desenvolver os seus próprios projetos, talvez não estejamos falando de uma parceria. Talvez nós estejamos falando de uma relação em que a liberdade foi distribuída de uma maneira totalmente desigual. E sabe o que eu considero mais bonito em um relacionamento saudável? É quando duas pessoas conseguem crescer juntas, sem competir, sem controlar, sem exigir que o outro abandone aquilo que faz parte da sua essência. Porque o amor não deveria limitar talentos, não deveria diminuir sonhos, não deveria exigir que alguém deixasse de brilhar para que o outro se sentisse confortável. Quando existe respeito, cada um continua sendo inteiro e justamente por isso conseguem construir uma caminhada em comum. E eu quero terminar o nosso café de hoje com uma pergunta: quem você era antes deste relacionamento? E quem você é hoje?
Se existe uma grande distância entre essas duas respostas, talvez seja o momento de olhar para si mesma com mais carinho, porque relacionamentos saudáveis não apagam identidades. Eles ajudam as pessoas a florescerem. Que essa nossa conversa de hoje sirva como um convite para lembrar que amar nunca deveria significar deixar de existir. Relacionamentos verdadeiramente saudáveis permitem que duas pessoas caminhem juntas, sem que nenhuma delas precise deixar para trás aquilo que tem de mais precioso, que é a sua própria essência. Eu sou Cláudia Neves e foi um prazer compartilhar mais esse café. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! Na Voz da Alma, um momento especial de reflexão para renovar a esperança e fortalecer a sua fé. Olá, seja bem-vinda ao programa Voz da Alma. Eu sei que cada dia depois de uma perda traz desafios e momentos de dor intensa, mas é possível transformar essa dor em força e propósito. Hoje, vamos continuar nossa jornada de renascimento. No episódio anterior, iniciamos os 3 primeiros passos de reconstrução emocional. Falamos sobre aceitar, não como conformismo, mas como decisão consciente de parar de lutar contra o que é imutável. Desinvestir do vazio e investir no legado, trazendo as virtudes de quem partiu para a sua própria vida e reconhecer sua nova identidade. Você não é mais quem era antes da dor, e isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Hoje, vamos aprofundar os passos 4 ao 7, aqueles que transformam saudade em direção e memória em movimento. O relacionamento físico terminou, mas o vínculo de amor não termina. É preciso criar um novo lugar para essa pessoa dentro do seu coração. Reorganizar os laços de amor é amadurecer o vínculo. Escolha um momento do dia, pode ser no café da manhã ou antes de dormir, e converse mentalmente com quem partiu alguns minutos. Não sobre a dor, mas sobre a sua vida hoje. Isso não é apego, é integração emocional. Toda dor profunda carrega uma pergunta escondida. O que essa experiência me chama a fazer? O luto pode revelar propósito, pode revelar missão, pode revelar serviço. Pergunte a si mesmo: o que a partir da minha história eu posso fazer para que outra pessoa sofra menos? A saudade pode se transformar em ação. O mundo continua e você também precisa continuar. Não como se nada tivesse acontecido, mas integrando a perda à sua história. Comprometa-se a esta semana com 3 atitudes de autocuidado e uma atitude de contribuição, movimento para a reconstrução. Paralisia prolonga a dor. Olhar para frente não é esquecer, é honrar vivendo. Visualize-se daqui 6 meses. Quem você está se tornando? O que está construindo? Escreva essa visão. Guarde. Esse será o seu mapa de renascimento. Respire fundo. Pergunte a si mesmo agora: qual virtude dessa pessoa posso praticar hoje? Como minha dor pode gerar algo construtivo? Que tipo de pessoa estou me tornando depois dessa perda? Responda com verdade. A consciência inicia o renascimento. Eu trabalho com um processo estruturado dentro do método Renascer, detalhado no meu livro de Lágrimas de Diamante e aplicado no meu acompanhamento terapêutico. São ferramentas práticas para guiar você, passo a passo, na reconstrução emocional, e para quem deseja começar agora, eu disponibilizei o guia completo com 7 passos. O link estará logo abaixo. Você pode acessá-lo para iniciar sua reconstrução com direcionamento, consciência e propósito. Sua história merece continuar.
Nenhuma dor define o ponto final da sua vida. Eu nasci, vivi, sofri e renasci. E você também pode renascer, com propósito e consciência. Essa foi a Voz da Alma com Cássia Vendemiati. Por qual motivo ainda essas respostas não vieram? Por que ainda não chegou o meu propósito? Por que eu ainda não entendi por que eu estou passando isso? Por que eu não entendi para que eu estou vivendo isso? Então eu queria que vocês começassem a idealizar isso que está no pensamento de vocês, ainda de olhos fechados. Imagine ele transformando num diamante. O diamante, para ele se tornar diamante, ele precisa ser forte, porque ele passa pelo fogo, ele passa por vários processos para chegar a ficar lindo e maravilhoso como nós vemos num anel, numa joia. Mas você é precioso para Deus. Mulheres que Movem de hoje traz uma história de uma empreendedora inspiradora, que lidera e transforma a sociedade com coragem e propósito. Roda aí! Boa tarde, Elas em Ação. Estamos aqui novamente com o nosso quadro Mulheres que Movem e hoje estamos trazendo nossa queridíssima Leide Costa, esteticista renomada em Duque de Caxias, e está aqui para contar um pouco, né, de como foi que tudo começou. Então, Leide Costa, conta um pouquinho da sua trajetória para nós aqui do Elas em Ação. Então, meninas, tudo começou com a depilação em 2008 no Rio Grande do Sul. Depois volto para o Rio e acho o Senac que foi as minhas portas abertas, minha mãe que me acolheu de verdade, onde tudo começou. Então, eu sou esteticista de formação pelo Senac e em 2020 eu conheci o Scooby Detox, onde eu me especializei em estética funcional integrativa e onde é o que eu faço hoje. Eu transformo vidas através do toque, com orientação, com massagem, é isso que eu faço, e avaliação. Tá, gente? E onde eu trato segundo o cérebro, onde você chega, eu te desarmo. Olha de como desarmar. Respirando, gente, que o povo não está respirando, o mundo está em colapso porque as pessoas não estão respirando. É assim que está acontecendo. Então eu sou essa pessoa aqui, né, nessa ponta, onde tento cuidar das pessoas que realmente me procuram e eu tento fazer da melhor maneira possível, né, porque é difícil, né? É verdade. E as pessoas entenderem que precisa respirar, precisa comer direito, né? E o que mais inflama o corpo, que a senhora não sabe, o que mais inflama o corpo, gente, é o estresse. Não é trigo também, mas além disso, gente, o estresse é que mais inflama o seu corpo. É assim, gente. É verdade. Tudo começa e é onde eu amo fazer, cuidar das pessoas. E você já tá nessa trajetória há um tempo, né? 14 anos. 14 anos. E você tem alguma cliente assim que você possa contar rapidamente? Como é que mudou a vida dela, esse seu tratamento diferente? Eu tenho a minha cliente, a Cris, da ótica Cris. Ela chegou que ela não conseguia, gente, levantar os braços, fechar o sutiã. Ela me relatou pra mim, ela não conseguia abraçar. Quando eu fiz a liberação nela através do toque, né, que é uma ativação sensorial sistêmica, gente, com toque, sabendo o que tá fazendo, ela chorou no aparelho, não preciso de creme, não preciso de nada, preciso das minhas mãos, um óleo essencial e um óleo neutro de deslizamento. Pronto, acabou, gente. É isso. O novo luxo da estética é esse. É você tocar nas pessoas. As pessoas precisam de toque, um toque que cure, porque toque que fere a gente vê muito por aí, não é verdade? Então eu sou essa pessoa que venho trazer esse toque que cura, que acolhe. Deixa eu te fazer uma pergunta. As suas mãos também trabalham com parte de detox? Com detox por conta dos pontos, né, das áreas do corpo que eu faço essa ativação sensorial sistêmica. Olha que aula, gente, que a gente está tendo aqui hoje, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas será que realmente a mão vai funcionar, né? Hoje tudo é tecnologia, né? E você vê que com Leide Costa você consegue ficar maravilhosa,
Com as mãos. Com as mãos. Essas mãos abençoadas que ela tem. Obrigada, Cláudia. E assim, ó, minha mãe, ela veio do Maranhão pra cuidar da minha irmã que ganhou um bebê, e eu fiz uma massagem nela. E depois ela me ligou e falou assim, Leide, onde é que eu compro aquele óleo que você usou? Eu falei, que óleo, mãe? Aquilo que você passou na minha perna. Eu falei, mãe, aquilo não era óleo, não tem nada. Aquilo é só óleo neutro de massagem. Eu apenas usei ele para deslizar as manobras que eu fiz em você. Ela falou que minhas dores passaram. Olha que Aí minha mãe ficou tão feliz que você fez a massagem nela. Gente, é um marco para mim, tipo assim, poder fazer a massagem na minha mãe, sabe? E foi um sonho realizado, juro pra vocês, sabe? Porque a minha mãe mora no Maranhão, eu moro aqui, mas ela veio e eu tive o prazer, gente, satisfação de poder tocar na minha mãe e ela sentir esse alívio que eu dou para as pessoas. Você não tem noção. É bacana, bem Isso bacana. é muito legal. Isso é um cuidado. Você acaba tendo um cuidado com as pessoas e você ter tido esse cuidado com a sua mãe. Foi muito especial, não, mas também. Assim, eu levo isso para as pessoas, né? Mas eu queria muito, só que minha mãe mora no Maranhão e ela veio cuidar da minha irmã e ganhou bebê e eu pude, gente, colocar o nome dela. Mostrar pra ela, né? Também, né? É isso, a mamãe aqui, né? E ela conheceu também, falou assim, você faz o quê? Eu falo, mãe, eu sou esteticista. Não, o que faz uma esteticista? E eu pude mostrar pra ela o que faz uma esteticista funcionar integrativa com as mãos. Deixa eu te falar para quase finalizar, que a gente não tá finalizando ainda, mas tá quase finalizando. O que você fala para as pessoas, independente da profissão, independente do que ela faz, para não desistir? Não desistir, acredite em você. Que ninguém vai acreditar em você mais que você. Acredite no seu sonho, não pare nunca. Por mais que alguém venha e não te acolhe, deixa você e Deus, se apegue em Deus. Aqui com Leide Costa, esteticista. Leide, fala suas redes sociais aqui para quem quiser te acompanhar. Estética Leide Costa. E é isso, gente, Estética Leide Costa. O Instagram, né? Então, Claudinha, para finalizar. Então, gente, muito obrigado, tá? Mais uma vez, estamos aqui todas as sextas, trazendo essas mulheres maravilhosas que contam suas histórias de vida, mulheres guerreiras, empreendedoras que cada um, né, tá conosco, tá? Mulheres que movem. Um beijo. Um abraço, mulheres que movem. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que está chegando ao fim de mais um programa. E o nosso encontro de hoje termina por aqui, mas nós permanecemos nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. A nossa missão de informar, inspirar e promover a inclusão, o empreendedorismo e reflexões continua todos os dias. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Continue acompanhando Elas em Ação nas nossas redes sociais oficiais. Compartilhe este programa e ajude a levar informação de qualidade para mais pessoas. Te encontro na próxima sexta aqui na Com Brasil TV. Tchau, tchau.